Eu diria que 90% da sociedade não sabe por que acorda de manhã. Mas Cara, eu é... diria até mais. Eu tô sendo muito, Justo. muito humilde aqui. Humilde. Exato. Mas assim, nós estamos em uma grande crise mundial. E essa crise é a falta de pertencimento, mais conhecida como anomia, né? Me conta Hoje, mais sobre isso. a anomia é o sentimento de não pertencer a nada e nem ninguém. Simples assim. O cara se olhar no espelho e falar, quem sou eu? Porque há uma grande falácia em pensar sobre si mesmo. Porque não é você quem diz quem você é. São as pessoas que te cercam, que te atribuem papéis. Eu sou pai porque minha filha olha pra mim e diz que sou pai. Eu sou amigo porque os meus amigos me dizem que eu sou amigo. Eu, sozinho, excluído em casa, sem amigos, sem família, sem propósito, olho pro espelho, quem eu sou? Nada. Porque se ninguém me atribui nenhuma função social, eu não existo. E se eu não existo, eu estou em angústia, eu estou em sofrimento. Entende? Então a anomia, ela é assustadoramente angustiante. E o que me incomoda profundamente é o fato de que ninguém fala dela. Todo mundo fala dos sintomas que ela causa. Todo mundo. Eu imagino que você deve saber, né? Ansiedade, depressão. Isso tudo é sintoma, pô. Sabe Total. o cara que tá com uma gripe e ele toma um paracetamol e aí diminui, por exemplo, sei lá, a dor no corpo. Ele tá tratando a gripe? Não. Ele tá tratando só o sintoma. O vírus continua ali. Entende? E o que eu observo hoje é que para você enfrentar as perguntas que realmente importam, você tem que estar preparado para ser quebrado ao meio, para ser estilhaçado. Se você não estiver pronto, você só vai tratar o sintoma. E o que mais nós temos hoje em dia é uma tendência. E eu não digo isso, entenda que as coisas não são exclusivas. Uma coisa não exclui a outra. Eu vejo uma tendência agora no mundo, falar os life hacks, biohacking. Ah, você faz isso aqui para o seu ciclo dopaminérgico e não sei o que. Massa, isso tudo é muito legal. Mas isso não se sustenta sem propósito. Você entendeu? Total. Eu Quantas concordo vezes, 100%. cara, quantas vezes eu tenho clientes na clínica que chegam pra mim, eles têm a vida perfeita, eles ganham muito bem, eles têm família, eles têm tudo o que eles queriam e estão pensando em dar um tiro na cabeça. Aí você se pergunta, como assim? Como é possível? Pois é, quando você não sabe pra que você faz uma coisa, destrói tudo. Todos os pilares começam a se corroer, entende? Isso é muito preocupante, porque o que nós mais temos por aí são pessoas que não sabem por que estão acordadas. Já parou pra pensar que insano é isso? Cara, eu não sei. Eu sou bem sério com você e falo, eu Mas é não. fascinante isso, porque você ao menos tem a coragem de dizer isso, entende? E pra responder essa pergunta, eu adoro a pergunta do Viktor Frankl, que é selvagem, que ele diz, então tá bom, me diga, Lutz, por que você não se matou ainda? Essa é a Total. pergunta. A primeira resposta que veio na sua cabeça é o sentido pelo qual você tem que batalhar na sua vida. Caralho. É interessante isso, né? É interessante. Porque muita gente vai falar, meu pai, meus filhos, Ele vai encontrar uma resposta instintiva pra se proteger, e essa resposta é que estava guardada nas vísceras. E é ela que tem que servir como propósito, como uma guia principal. Legal, né? Isso é muito legal. É. E isso é interessante porque a psicologia ela passou por um processo terrível de psicologismo, né? Que é tipo assim, não, mas as suas intenções, elas têm correlação direta com os traumas que você possui. Legal, Porque mas você quer comer sua mãe? nada disso importa. Você entende? Se for para pensar, nada disso importa. E quando eu encontrei essa ideia de uma psicologia de caráter mais... O termo pode ser interpretado de forma errada, tá? De caráter mais espiritual. No sentido de que eu não me prendo tanto a você, ao seu funcionamento, a quem você é de fato. Eu me prendo a qual é o seu propósito na causa maior. Essa causa maior pode ser a que você definir. Pode ser conquistar o mundo, sei lá, ser salvo por Deus, tanto faz. Mas quando eu começo a conversar com os meus clientes, tá, ok, você tá no barco, você trocou de barco agora seu barco tem ar-condicionado, tem remo, tá lindo, né? Você botou uma esposa pra remar do teu lado, massa, mas pra onde você tá indo? Pra quê? Se você repete como uma criança teimosa a pergunta, pra quê? O cara vai bater num beco sem saída. Entende? Doido, né? É o tipo de pergunta que eu já me fiz, assim. Pra que eu faço o que eu faço, sabe? Uhum. E aí você vai vendo que no início era por um motivo e esse motivo vai mudando, né? Você vai vendo que, pô, o dinheiro, o status não me trouxe aquilo que eu achava que traria. Uhum. Porque é uma corrida, o dinheiro ele é ferramental por definição. Ele é um catalisador. O dinheiro na mão de quem sabe o que faz milagres. Na mão de quem não sabe, faz tragédias, Total. né?
E o problema é que quem hoje está na corrida da sobrevivência, a maioria, né? Ele acha que isso é uma falácia. Aí vem aquelas frases, melhor tá chorando em Paris do que na favela, sabe? Aquelas coisas assim. Sim. E eu entendo de onde isso vem, eu respeito 100%. Mas na prática não sustenta. Se você foca a tua vida em adquirir aspectos ferramentais, materiais, você vai adquirir massa, você vai ficar muito feliz. A partir que as luzes se apagam e você deitar na cama, você vai pensar, mas e agora? E você vai ter que encontrar outra coisa para comprar. E quando você comprar aquela outra coisa, você vai perguntar de novo, e agora? Só que chega uma hora que você não ganha mais a corrida. E aí você, como eu disse, começa a pensar em suicídio, se deprime, toma gotas de Rivotril para dormir, entende? Cara, eu gostei muito de uma frase incrível que eu li. Eu não vou lembrar agora o autor. Ele dizia assim, ó. O mal que nós temos hoje é que... Imagine que o mar está em maré cheia e ele retrocede e entra para maré baixa e um recife aparece. Seria tão ilógico você apontar para o Recife e dizer que a culpa é dele de estar ali. Porque nós temos que falar do mar que retrocedeu. Então veja que quando você não está com a tua alma, com a tua mente preenchida, os recifes começam a aparecer, que nada mais são do que as sintomáticas da falta de propósito. Né? O ser humano, cara, ele é como uma corda de violão. Existe um negócio chamado noodinâmica. Que nada mais é do que você tem que afinar essa corda. Uma corda muito frouxa não faz som. Uma corda muito apertada estoura. A corda tem que estar na pressão correta. O mesmo acontece conosco. Nós somos seres de perseguição. A gente está acostumado a correr atrás de mamute. Lançar lanças e ir para o próximo objetivo e conquistar. Se você não sabe qual é o seu próximo mamute, vai dar ruim. Né? Te faço uma pergunta então sobre isso. Então, grande parte do sentido da vida ali, esse propósito, é criar novos objetivos e ir atrás deles e conquistar, depois criar outro e conquistar? Eu diria que sim. Nesse ponto, eu adoro aquela conduta mais absurdista do Albert Camus, né? Ele basicamente fala o seguinte: a realidade não tem sentido. A gente roda numa rocha em volta de uma estrela e é muito louco, né? Se for para pensar, do ponto de vista factual, é muito louco o que a gente vive. É absurdo, por definição. Né? E de repente você tá aqui, aí seu amigo, sei lá, morre num acidente amanhã, daqui a pouco você ganha na loteria, é tudo muito insano, né? E Total. o primeiro passo é você aceitar que a realidade é absurda, por definição. Ela é louca, né? Coisas que estão... E ela é absurda porque você é incapaz de entendê-la, não quer dizer que ela não tenha sentido. Entende? Tem uma diferença aí. Talvez tudo o que aconteça tenha um sentido. Você só não consegue vê-lo e por isso julga absurdo, né? Então, entendendo que a realidade é absurda, qual é o maior ato de resistência que um indivíduo pode fazer? Olhando para o absurdo, dizer, eu vou criar um sentido para mim. Entende? Em um universo onde rege o absurdo, você escolher criar um sentido para si próprio é um ato de rebeldia. É o maior ato de rebeldia que você pode criar. Porque o universo tende ao caos, né? E aí você, aquele trequinho ali no meio do nada, rodando naquela rochinha, ousa em criar uma lógica e um sentido. Entende? E nós temos essa capacidade. Diferente dos animais que seguem suas naturezas, o cachorro, ele é um cachorro. Ele pode tentar o quanto ele quiser, qualquer coisa. Ele não sonha em ser humano. Ele não sonha em enviar foguetes para o espaço. Nós podemos. Nós, seres humanos, temos essa capacidade que é vista, por exemplo, pela religião como livre-arbítrio, mas dentro do ponto de vista prático, você pode escolher qual quest você pega nesse RPG.